Olá, terapeutas, boa noite. Bem-vindos ao Viver de Terapia. O tema de hoje é não consigo ter pacientes pelas minhas redes sociais. Hum, o meu nome é Joana Loureiro, Joana Florindo, como muitos me conhecem, e queria vos dar desde já boas-vindas a esta temática, que eu sei que é uma temática que tira o sono a muitos terapeutas, não conseguir ter pacientes através das redes sociais, por muito que nós façamos, nem sempre conseguimos os nossos objetivos, e por isso é que eu a trouxe hoje. Podem surgir questões durante a live de hoje, eu não quero que vocês fiquem com elas, quero sim que guardem para o final, ou até as coloquem, mas eu no final vou responder a todas as questões que vocês coloquem, está bem? Por isso sintam-se à vontade para fazer qualquer questão. Queria começar aqui por vos fazer pensar o que é que vocês acham em relação a qualquer venda, a qualquer ação relacionada com uma venda que nós façamos, acham que é mais pela razão ou pela emoção? Há um estudo da Universidade de Harvard que explica precisamente isto. Nós acabamos por fazer a maior parte das nossas ações, principalmente do nosso dia a dia, são 95% inatas, não muito pensadas, e sendo que 85% são emocionais. Sobram aqui 15% de racionais. E logo por aqui nós podemos deduzir que, sendo que temos 85% das nossas ações sendo elas emocionais, deveríamos pensar nisto quando vamos fazer conteúdo para as nossas redes sociais, pensando sim no propósito de certa forma impactar aqui com o nosso paciente. Por isso faz todo o sentido que quando nós pensamos no nosso post, o post que estamos a criar, pensemos também pela parte da emoção. O que é que nós queremos transmitir com aquela mensagem, mas pegando aqui efetivamente na emoção. Há aqui, vamos aqui começar por o que é que eu costumo ver que possa não estar tão correto, em termos de avaliação até de alguns perfis que eu vou analisando ao longo da semana com alguns dos terapeutas com que trabalho. Acabamos por ver aqui, muitas vezes, há aqui, eu até pus aqui umas dicasinhas para não me esquecer de ponto nenhum. Um deles, as frases motivacionais. Não é que elas não sejam positivas, no entanto, as frases motivacionais são de autores que não somos nós, não é o próprio terapeuta o autor daquela mensagem motivacional. Uh, Façam vocês as vossas frases e aí sim faz todo o sentido que as postem. Outra situação é as imagens. Eu vejo muitas vezes os perfis muito bonitos, mas são com imagens pagas ou imagens que não são nossas e que, por sua vez, têm um perfil muito limpo, muito bonito, mas até que ponto aquelas imagens vão impactar com o nosso paciente e com a dor efetivamente do nosso paciente e também estar alinhado com a nossa terapia e com o nosso método de trabalho. Será que estas imagens, mesmo sendo tão bonitas, fazem sentido? Uh, pergunto-vos eu se faz sentido ou não termos estas imagens, mas que depois podem não impactar e nem ligar com o que o paciente efetivamente procura, porque ele procura o nosso trabalho, o nosso tipo de trabalho, não é? E será que essas imagens estão de acordo com aquilo que nós fazemos? As frases motivacionais de outros autores que não sejamos nós. Podem ser muito positivas, sim, mas quando não somos nós o autor, termos esse cuidado e principalmente se está alinhado com aquilo que nós queremos mostrar em relação ao nosso trabalho, a nós como terapeutas, à nossa terapia, e se efetivamente a mensagem que estamos a querer passar com estas mensagens motivacionais
está alinhada também com as expectativas do nosso paciente, porque ele é o nosso cliente, queiramos nós ou não, a nossa mensagem tem sempre que ser pensada no nosso paciente. Outra era as fotografias pagas, não é? Estava a falar das fotografias pagas, as fotografias que não são nossas, quando eu falo de fotografias pagas, são as fotografias que não são nossas, que nós muitas vezes postamos, os posts, o perfil está muito bonito, mas a realidade é que até que ponto é que estas imagens vão impactar com o nosso paciente, e de que certa forma, até que ponto é que elas estão alinhadas também com a nossa terapia, porque são mensagens muitas vezes, até de certa forma um pouco frias e que podem não nota-se que não são fotografias nossas, que não são relacionadas efetivamente com a nossa terapia, independentemente de deixarem o nosso perfil muito bonito, não é? Por isso também, ter sempre isso em consideração. Um outro ponto, e eu há pouco, deve ter sido aqui que eu fiquei sem som, que eu estava a falar era dicas informativas. Eu vejo isto muitas vezes em formato carrossel, nos perfis, principalmente do Instagram. Dicas informativas, o que é que eu quero dizer com isto? Eu trouxe mesmo um exemplo específico. Vi a pergunta do primeiro slide do carrossel era: porque as emoções são importantes? Pensem assim, se vocês fossem o paciente, vocês queriam saber porque é que as emoções são importantes? É que a pessoa tem uma dor, seja ela qual for. Às vezes ela não quer saber porque é que tem a dor, ela quer a solução. Hum, Desta forma, às vezes a forma como nós fazemos os nossos posts e enviamos a nossa mensagem pode não estar a ser feita da melhor forma, porque nós estamos a ir de uma forma muito informativa, e não quer dizer que o informativo seja ruim, porque eu já vos vou dar exemplos mais à frente de como a informação pode ser muito benéfica, quando nós queremos fazer posts alinhados com o nosso paciente. Mas, porque as emoções são importantes, será que isto vai trazer uma mais-valia ao nosso paciente, ao ponto dele impactar connosco e com o nosso trabalho, que o faça procurar-nos e marcar uma consulta connosco? Será? Quando nós fazemos aqui qualquer post, acho que devemos ter isto sempre em mente. Eu acabei por fazer aqui estes três tópicos como o que nós não deveríamos fazer, o jeito errado de fazer os posts, e pus-vos aqui também uns pontinhos para não me esquecer de que o jeito certo, o que é que nós devíamos mesmo ter em análise sempre que vamos criar um post. Um deles, e começando com o tema, com a primeira pergunta, se nós já percebemos que a compra é relacionada com a parte emocional da pessoa, então qualquer post que nós vamos criar tem que estar relacionado aqui também com a emoção e trazer com ele bastante emoção, porque seja ela boa ou má, porque por vezes, às vezes até emoções menos positivas, e se temos aqui coaches a ouvir-nos sabem que é verdade, o coach faz perguntas que de certa forma nos fazem movimentar e até destabilizar de uma certa maneira, não é? Mas isso também nos faz mexer e é isso que nos faz sair do lugar. Ou seja, quando eu vos falo aqui de emoção, não é tudo flores e alegre, mas terem a noção que dentro da emoção vocês podem criar posts realmente fortes e que vão tocar ali em pontos do vosso paciente que os fazem saber mais sobre o vosso trabalho, mais sobre a vossa terapia e que os fazem mover, de certa forma. Um outro ponto é o propósito. Termos sempre em mente qual é o propósito do nosso post. O que é que nos está a fazer este post? Qual é o propósito por trás deste post? Nós temos um propósito maior, que é sempre, obviamente, impactar com o paciente, que ele marque consulta, mas temos que pensar que o paciente, qual é o propósito que nós queremos tocar dentro do problema do paciente,
que os faça querer marcar esta consulta, que os faça querer, de certa forma, conhecer o nosso trabalho, e marcar a consulta, ir ter connosco, dar-nos este voto de confiança. Ah, tenham sempre em mente este ponto do propósito que é realmente muito importante. Ainda um outro, sempre que vocês criam um post, terem sempre a noção de se ele está, e perguntem mesmo a vós, ele está alinhado com o tipo de terapia que eu exerço, que eu faço e com toda a imagem que eu crio à minha volta e que eu quero passar para o outro? Porque por vezes nós criamos o nosso post, mas não pensamos muito aqui no alinhado com a nossa terapia e até com a nossa marca, com o nosso modelo, com as nossas cores, o que é que nos faz sentido para nós. Ou seja, estar efetivamente alinhado, sempre pensando no paciente, naquilo que ele efetivamente procura, mas alinhado com a nossa terapia. Uma outra, questão, e por último, em relação ainda aqui ao que seria muito positivo em relação aos posts, era a frequência, e é aqui que nós pecamos muitas vezes, não é? A frequência dos posts. O que é que eu acho? Um post diário, era o ideal, não é? E se nós pensarmos assim: "Ai, mas um post diário, são 7 posts por semana, são 28 posts num mês", fantástico. Se vocês tirarem um dia ou parte de um dia como trabalho para criarem estes posts, sempre pegando nestes pontos, na emoção, no propósito, no estar alinhado com a terapia, hum, e não se esquecerem efetivamente desta frequência, vão ver que há uma interligação com o próprio paciente que se vai fazendo naturalmente. O paciente já começa a estar habituado que vocês, sempre àquela hora do vosso dia, mandem uma mensagem cá para fora que vai estar alinhado com aquela pessoa. E muitas vezes, se vocês já houver algum dia que falham, muitas vezes as pessoas acabam por perguntar: "Ah, eu estava à espera da sua mensagem hoje e hoje não houve", e terem isto em atenção. É um outro tipo de trabalho, ainda dentro da vossa terapia, terem um dia onde vocês acabam por se dedicar efetivamente só a isto. Temos um post por dia, são 7 posts por semana, são 28 posts num mês. Vocês até podem, num dia só, criar estes 28 e terem um programa que acabam por ir, de certa forma, agendando estes posts ao longo da vossa semana, do vosso mês, e pré-agendam, às vezes até de acordo com o dia. Hoje em dia temos dias de tudo, não é? Dia da pele, dia do coração, dia da emoção. E se houver dias que efetivamente há aqui uma interligação, ou pode haver aqui uma interligação com a vossa terapia, por que não utilizá-los, não é? Para criarmos os nossos posts e de certa forma acabamos aqui por ter até uma certa criatividade aqui, uma ajuda na criatividade para criar os posts. Em relação aqui à parte da criatividade, hoje trouxe aqui um mimo, trouxe aqui um livro, que vocês depois podem pesquisar aí nas livrarias, que eu acho que é muito, muito bom para quem está com falta de criatividade. É: "Tu és genial, mas ainda não sabes 57 formas de libertar a criatividade que há em ti". Este livro, de certa forma, dá-nos certas dicas que nós podemos fazer para nos suscitar a nossa criatividade. Porque muitas vezes o que custa muitas vezes é tentar, é começar, de certa forma. Porque quando começamos, chega a uma altura que por si só já estamos com aquela engrenagem e já criamos naturalmente. Às vezes vamos na rua, ouvimos alguém, um paciente nós fala-nos de um tópico que nós pensamos logo: "Olha, um bom tópico para eu criar um post, criar algo cá para fora que vai impactar efetivamente com outros pacientes". Foi aqui só um à parte. Ah, uma outra situação que vocês podem fazer, ainda aqui com a temática maior, que é: não consigo ter pacientes através das redes sociais. Isto com que propósito? O propósito de sempre: encher a agenda, viver 100% de terapia. Ah, tentem entrar dentro da cabeça do vosso paciente.
o que é que ele sonha, o que é que o faz, de certa forma, hum, ter medo da consulta, não ir à consulta, faltar à consulta, hum, e de certa forma, ah, conseguirem aqui o, o, o sonhar, o fugir daqui da terapia. hum, Há um problema maior, há um problema aqui por trás maior que o faz ir ter convosco. E vocês, se vocês souberem responder a estes três tópicos, o que é que o vosso paciente sonha? De certa forma, porque é que ele foge da terapia, porque é que ele foge da consulta? E de que forma é que a vossa terapia pode ajudar o vosso paciente? E se conseguirem separar então 10 respostas para cada tópico destes, vocês vão conseguir ter muita informação sobre o vosso paciente. Pensem assim: entraram dentro da cabeça do vosso paciente, conseguiram 10 sonhos do vosso paciente, 10 situações pela qual ele foge da terapia, de certa forma, da consulta, e 10 motivos pelo qual a vossa terapia o pode ajudar. Vocês aqui têm já 30 possíveis conteúdos para fazerem posts, para criarem conteúdos, porque têm 10 sonhos, 10 motivos e ainda 10 formas de que a vossa terapia efetivamente ajuda estes pacientes. Acabam por ter 30 ideias, chamemos-lhe assim. Com estas 30 ideias, eu separei aqui algo que muitas vezes nós só nos lembramos das redes sociais principais. Agora do momento é o Instagram, mas ainda há pouco tempo era muito o Facebook, mas lembramos de vez em quando também do YouTube. E eu trouxe aqui hoje a temática também das linhas editoriais por o seguinte. Criando os nossos posts, nós podemos criar linhas editoriais diferentes, para conseguirmos pôr cá fora também estes mesmos tópicos que vão impactar com o paciente, que o vão fazer querer marcar consulta connosco. Temos aqui, eu trouxe como exemplo o áudio, o vídeo, a imagem, um artigo, e daqui, vamos aqui ao primeiro. Pelo áudio, nós conseguimos criar, por exemplo, um podcast. Pode ser ouvido no rádio, na rádio, no telefone, mas enquanto vamos a conduzir, quando não temos possibilidade nem de ver, nem de interagir, mas só temos possibilidade de ouvir, o podcast pode ser uma mais-valia. Temos também a parte da imagem, não é? Toda a parte da imagem que podemos fazer imagens tanto para o Instagram, para o Facebook, até para o nosso LinkedIn. E temos a parte do vídeo. Para quem gosta de fazer vídeo, é uma possibilidade também utilizar um canal do YouTube, criarem um canal do YouTube, que por sua vez interagem com o vosso paciente e com a temática que acabam por lhe querer passar. E por último, mas não menos importante, temos os artigos. Os artigos vocês podem escrever para o vosso blog, blog este, que muitas vezes impacta o paciente. O paciente lê um artigo com uma temática que lhe é, de certa forma, favorável, dado o que ele está a passar naquele momento. E a pessoa, quando lê algo que lhe interessa, vai saber quem é que escreveu, vai saber como é que pode marcar uma consulta com aquela pessoa, e isso pode ser efetivamente uma mais-valia para vocês enquanto terapeutas, e enquanto mensagem que querem passar ao vosso paciente. Uh, Tendo estas linhas criadas, tendo estas ideias todas em termos de artigos, podemos fazer de duas formas para depois conseguirmos aqui chegar ao nosso paciente. Podemos postar o orgânico, não é? Chega a quem chegar, não é? Aos nossos amigos, aos amigos dos nossos amigos que os nossos amigos partilham, acabam por chegar a outras pessoas e por aí conseguimos chegar, quando nós chamamos orgânico é não pago, não é? O tráfego não pago. E podem também enverdar também por um tráfego pago. Vocês têm um conteúdo específico, sabem muito bem
a quem é que querem atingir, ou acabam por fazer aqui uma segmentação do vosso mercado, dos vossos pacientes e das pessoas que faz sentido para vocês conseguirem chegar a estas pessoas. E começarem a fazer efetivamente posts pagos, mas pagos para aquele tipo de público. Uma vez que vocês já sabem, já definiram o vosso público, o vosso paciente, qual é a dor do vosso paciente, acaba por ser muito mais fácil conseguirem chegar até este paciente, não é? Porque vocês já sabem efetivamente o que é que eles querem. Então, por que não pagar, mas segmentando efetivamente este mercado? Nós temos aqui, e eu hoje trouxe-vos aqui, esta folhinha aqui, que são 3 tipos de pacientes, e vejam que o 1 é menor que o 2 e que o 3. O 3 é o maior, o 2 do meio e o 1 é o menor. Aqui no 1 nós temos o tipo de pacientes que já conhecem que têm um problema e já procuram por essa solução. E como vocês veem é uma parte menor do bolo todo que poderíamos ter, não é? Ou seja, vamos pôr aqui como no 1, as pessoas efetivamente têm efetivamente um problema, já procuram por uma solução e mais facilmente vos vão conseguir encontrar. Temos aqui depois o ponto 2, os pacientes aqui, os pacientes do tipo 2, que já são um pouquinho mais, são aqueles que sabem que têm um problema, mas procrastinam. Eles sabem que precisam, de certa forma, de uma ajuda, mas ainda não marcaram a consulta, acabam por fugir aqui, de certa forma, da terapia e ainda não conseguiram chegar, ainda não conseguiram passar esta barreira, vamos chamar assim. E temos aqui, por último, mas muito, muito importante, estes pacientes do tipo 3. Estes pacientes aqui do tipo 3 são, de certa forma, os mais importantes porque são o maior número que há por aí e que nós nem imaginamos. É aquele tipo de paciente que tem efetivamente um problema ao qual nós temos resposta para ele, mas o paciente ainda não sabe que tem esse problema. Vou-vos dar assim um exemplo. Muitas vezes, uma pessoa que tem uma depressão tem diversos sintomas, sinais e sintomas que ele não pode não interligar logo com uma depressão. Mas se um psicólogo acabar por fazer um post ah, ensinando que normalmente os primeiros sinais de uma depressão são este sintomas, ah, pode fazer com que aquela pessoa que até estava já a sentir realmente aquelas emoções, ah, perceba que efetivamente está a precisar de ajuda, de uma ajuda externa, que até então ele até nem sabia. Achava que era só stress, e nem sequer estava a pensar ir efetivamente marcar uma consulta. Por isso, termos isto também em consideração, de que este tipo de clientes, de pacientes, não podem ser esquecidos e vocês podem chegar até eles com a informação de acordo com a vossa terapia, com aquilo que vocês fazem, muitas vezes como ensinando o paciente à vossa terapia, quais são os sinais e sintomas, dentro da abordagem que vocês fazem, tudo isto acaba por fazer aqui uma interligação com o paciente e o paciente acaba por vos ver como alguém que o pode efetivamente ajudar e ir ter convosco, saber mais sobre a vossa terapia, e marcar consulta, ok? Terem isto em consideração. Ah, uma das coisas que eu vos trazia hoje também para analisarmos aqui é quem são os vossos seguidores? Vocês já pararam para pensar nas vossas redes sociais quem é que são as pessoas que vos seguem nas vossas páginas profissionais? Normalmente, como é que isto funciona? Nós temos uma página pessoal, depois acabamos por criar uma página profissional. Desta página profissional, acabamos por convidar os nossos familiares e amigos, alguns colegas que temos, e muitas vezes até ficamos por aqui, não é? Não sabemos muito bem como avançar daqui para a frente.
termos em atenção que este número de seguidores e este tipo, não é o número, mas sim o tipo de seguidores, vai fazer toda a diferença quando nós começarmos a trabalhar toda esta parte do paciente. Se nós tivermos muitos seguidores, mas estes seguidores forem família e amigos e não for efetivamente público externo que possa estar interessado na nossa terapia, a vossa mensagem pode não ser tão efetiva como deveria ser. Então tenham atenção, se vocês estão a fazer posts que façam sentido para o vosso público, e de certa forma, como é que vocês podem fazer chegar os vossos posts a pessoas que efetivamente têm esse problema e que estão à procura dessa ajuda, ou até que não estão à procura, mas que têm o problema e que se identificam com a vossa terapia e percebem que precisam efetivamente desta ajuda, ok? Trago-vos aqui um plano de ação, como todas as quintas-feiras, não é? Um plano de ação para a nossa próxima semana. Vamos nos encontrar aqui na próxima terça-feira, e então peço-vos que de hoje até à próxima terça-feira, como plano de ação, deixo-vos aqui a sugestão de duas situações. Uma delas, criarmos posts, pormos mãos à obra, não é? Tentarmos aqui, de certa forma, olhar para o nosso perfil, para os nossos perfis, para os nossos seguidores e ver se efetivamente os nossos pacientes ou possíveis pacientes estão no meio dos nossos seguidores ou não. O que é que pode não estar tão bem para que não esteja a interagir efetivamente aqui com os possíveis pacientes, criação dos posts e começarem a publicitar. Criem um post que faça sentido para o vosso paciente, que esteja aqui alinhado com a vossa terapia e tentem, de certa forma, publicitá-lo. Como é que vocês iriam fazer? Façam nem que façam uma publicidade desse post só durante uma semana para ver quem é que vocês estão efetivamente a atingir, qual é o tipo de público que vocês estão a conseguir alcançar com o vosso post, ok? Tenham isso em atenção, porque se nós não estivermos alinhados com o nosso público e se o nosso público não nos seguir, se forem só amigos e família, depois também fica aqui um vazio, não é? Porque nós precisamos de ter os seguidores certos, de acordo com a terapia que nós estamos a fazer, com a mensagem que nós vamos querer passar, precisamos ter o público certo dentro das nossas redes sociais, ok? Não sei se existem questões em relação à temática de hoje, estejam à vontade para fazer. Eu sei que é um tema que, de certa forma, acaba aqui por muitas vezes nos trazer aqui algum desconforto, que é sempre a parte da exposição social. Nós também iremos fazer um episódio só dedicado a essa parte da exposição social, porque acaba por ser um mundo novo para o qual nós, enquanto pós-pandemia e durante pandemia, fomos mais lançados aqui às redes sociais do que existia antes, não é? Mas o que é certo é que é algo necessário atualmente nós percebemos enquanto terapeutas que a terapia não fica só no consultório, mas que existe depois esta parte toda que se nós não tivermos uma certa ligação com o nosso paciente pelas redes sociais, acho que ficam aqui um bocadinho aquém, não é? Podemos não conseguir estar a chegar ao público que queremos, e que faz todo o sentido, não é? Então aguardo-vos aqui na próxima terça-feira, às 21 horas, com uma temática diferente, mas sempre dentro da grande temática de encher a agenda e conseguir viver 100% da vossa terapia. E obrigada e bom fim de semana. Tchau.